Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Versículo 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Solte aqui. Pai, eu te dou graças. Eu te louvo pela tua misericórdia e pela tua bondade. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Eu te louvo e te agradeço pelo fôlego de vida, por cada filho, cada filha aqui, aqueles que viajaram, aqueles que estão em seus lares nessa manhã, que o Senhor possa visitar cada família aqui representada. Queremos receber de Ti. Já podemos sentir a Tua presença desde o início, abertura, adoração, comunhão. Fala conosco, Pai. Se o Senhor, Pai, direcionou para que ainda permanecêssemos nessa palavra, eu creio que o Senhor quer trazer algo a mais aos nossos corações. Então, Pai, nos dá discernimento, entendimento, e que a Tua palavra possa cair nos nossos corações como uma terra boa, uma terra fértil, e realizar o propósito a qual está sendo enviada. Assim eu te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. Jesus ele traz essa palavra sobre os dois fundamentos. E eu não quero demorar, eu quero ser breve, porque eu quero te dar uma porção para você pensar, refletir e nos alegrarmos. E deixar o Espírito Santo fazer aquilo que nós não podemos fazer, só Ele pode. O tempo todo nós estamos construindo algo. O tempo todo o tempo, na Bíblia daquele louvor, Deus é bom o tempo todo. E é verdade. O tempo todo nós estamos construindo ou desconstruindo. Pode prestar atenção. Tem alguma área da tua vida que ou você está construindo ou você está desconstruindo para reconstruir o tempo todo. E isso na nossa vida, em todas as áreas. Construímos relacionamentos, construímos família, um trabalho, uma carreira, um chamado, um ministério, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão. Então a construção, ela vai fazer parte das nossas vidas o tempo todo. E o Senhor ele traz aqui nesses dois fundamentos muito importantes nessa construção. E eu quero que você observe isso. Nessa construção que Jesus traz desses dois fundamentos, esses dois tipos de construção, nós poderíamos falar em vários, mas eu quero ficar só nesse trecho. Esses dois fundamentos, esses dois tipos de construção, houve investimento. Que mais? Tempo, não podemos esquecer do tempo. Recursos. Você sempre vai, seja para construir ou para desconstruir, porque até para desconstruir vai dar trabalho. Então, olha, preste atenção comigo. Esses dois fundamentos, dois grupos, dois fundamentos de construção. Recursos, tempo, o que mais? Me ajuda aí. Recurso, tempo, força, investimento, renúncias, né? Porque às vezes você tem que abrir mão de coisas para construir outra coisa. Amor, muito bem, Zé. Amor, tudo isso faz parte de uma construção. E olha que interessante, aqui também fala, a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram, ou seja, houve situações adversas, houve imprevistos, situações adversas que aconteceram nos dois fundamentos. Percebe isso? Não foi só nenhum. Muitas das vezes é passado um evangelho muito distorcido da realidade. Onde aqueles que vêm para Jesus veem que você tem tudo transformado, você vai ter também. Mas tem muita coisa que você vai ter que passar, que você vai ter que enfrentar, que você vai construir, que você vai desconstruir, mas você nunca estará sozinho.
Por isso que muitas das vezes as pessoas desanimam, se frustram, se decepcionam, porque não é aquilo que elas esperam. Porque Jesus nunca disse que seria tudo fácil. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu. Porque às vezes eu e você vamos perder, mas Ele venceu. Às vezes pode ser necessário perder uma batalha para que uma guerra seja ganha. Amém? Isso não é vergonha, isso não é fracasso, porque você tem que saber quem você é em Deus. E esses dois fundamentos dessa construção acontecem, você vê que a gente já falou, teve recursos, tempo, investimento, né? Planejamento também, porque ninguém vai construir assim do nada. Não, você vai ter que ver o local, você vai ter que investir. O vento bateu, a chuva caiu, os rios encheram, com grande força naquelas duas construções. A casa da rocha e a casa da areia. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas nós ouvimos muito esses últimos tempos, estamos passando tempos difíceis. Temos, claro, que tem bênção, tem vitória, mas passamos por tempos difíceis. Muitas pessoas têm falado, estamos vivendo tempos difíceis. Sabe o que é tempos difíceis? Tempos difíceis é aquele que você tem menos força. Menos força. O que é um tempo difícil? É aquele tempo que você tem menos força. E nós estamos nesse tempo em qual a força tem muitas vezes diminuído e aí parece que as lutas são maiores. E é nesse tempo que você recorre ao Criador de todas as coisas, o sustento, aquele que sustenta todas as coisas e diz, Pai, Tu és, a minha força pode modificar em tempos difíceis, mas o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Saber quem é e saber a nossa limitação. Tempos difíceis, quando você ouvir tempos difíceis, olha, tempos difíceis, aumente a sua força, reforce e renove as suas forças. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Então, em tempos difíceis, renovamos a nossa força em Deus para alcançar e para vencer. Amém? E quando um começar a soltar, você segura na mão do outro. E quando o outro estiver soltando, segura o poder. E não deixe de esquecer que o Senhor é o Pai acima de tudo. Amém? A chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Aquela é uma rocha. A rocha simboliza um lugar de maior segurança. Um lugar até mais difícil de construir. Eu fiquei pensando nisso. Para construir na rocha, eu acredito que dá muito mais trabalho do que construir na areia. E veio o vento, bateu, e aquela casa não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. Mas em compensação, aquele outro fundamento que também era um lugar, que também era um recurso, que também era um tempo, um investimento, veio o vento, caiu a chuva, os rios se encheram, bateram com força e aquela casa caiu. O Senhor trazia ao meu coração para nós fazermos aquela oração para os pais, para as mães, famílias, porque há muitas feridas, muitas mágoas, muitos ressentimentos. E eu vou te dizer uma coisa, quero abrir um parênteses aqui para dizer, tome cuidado, porque você pode ter perdoado. Eu compartilhei isso com o Marcos, porque Deus tratou comigo esses dias. O Senhor falou, filha, tome cuidado, porque às vezes a pessoa pode liberar o perdão, ela pode já ter perdoado, mas a ofensa ainda está ali. E a ofensa da linha, você que gosta de falar sobre isso, ela é tão sutil, pastora, é tão sutil, eu nem percebo. A falta de perdão já te dá teu coração, você já sabe que está pensando em perdoar, mas a ofensa não. A ofensa é sutil, ela fica ali disfarçada. Muitos chamam como a isca de Satanás. Eu tenho até esse livro, a isca de Satanás, a ofensa é a isca de Satanás, que ele solta e aí você fica preso por aquilo. Então tome cuidado. E há muita ofensa no coração das pessoas. Ofensa quando nos sentimos traídos, ofensa quando nos sentimos desprezados, abandonados, ofensa no coração dos pais, ofensa no coração dos filhos, ofensa no coração às vezes de mães que criam os filhos sozinhos, ofensa no coração de pais que criam filhos sozinhos. Você está entendendo que está todo mundo no meu nível?
Não estamos falando aqui melhor. Tem melhor. O melhor é Jesus. Melhor é Deus, maravilhoso, perfeito, conselheiro. Mas todos nós somos carentes de falha. E ainda falhamos achando que estamos tentando acertar. A gente tenta acertar, pastor, e às vezes ainda percebe que estamos errando. Então todos nós somos carentes dessa graça e dessa misericórdia. Então o Senhor nos trata. Por isso que nós oramos em concordância, simbolizando pai e mãe. Que aqui tem mãe que é pai, tem pai que é mãe. Tem filhos que não têm contato com o pai, que precisa de restauração. Deus sabe, e eu creio que Ele visitou lares e corações aqui nessa manhã. Aleluia! Porque como nós falamos, Ele é um Deus que cura, que faz de ossos soldados. Aleluia! Como você vai ser um bom pai, como você vai ser um bom filho, como você vai ser, sendo a cada dia restaurado por esse pai, por essa paternidade de Deus sobre nós. E eu posso falar porque eu sou fruto disso. Amém? E a cada dia o Senhor. Esses dias eu conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, não acredito. Antigamente eu achava meu pai tão ranzinza, né? Tão assim, tanto. E hoje eu vejo que ele tinha senso, né? Hoje eu vejo realidades, eu falo, olha, bem que ele tinha razão. Há 40 anos atrás, ele tinha razão, então não era só chatice, cara. Tinha fundamento, oh meu Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele. E eu louvo a Deus também pela vida do meu esposo. Eu brinco com ele, eu falo que tem que ser um pai pra mim. A gente saiu pra jantar e eu falei assim, eu tô me sentindo muito feliz, porque eu também me sinto como um pai também. Ele deu risada. Valorize aqueles que o Senhor coloca do teu lado, para caminhar, para te encorajar, né? Para às vezes te dar uns puxões de orelha. Jesus é maravilhoso. Eu quero que eu vou lançar essa palavra no teu coração sobre esses fundamentos. Rocha, areia. Quando você começa a construir na rocha e começa a negócio que é difícil, deixa pra lá. Vou para a areia, melhor, é mais rápido. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, eu quero lançar essa palavra debaixo da direção do Senhor e quero que ela venha gerar em você aquilo que você precisa. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas não querem mudar. Preste atenção. Mas elas querem que você mude. Você pode mudar por mim, Galinha? Vai facilitar a minha vida. Pastora, você pode mudar por mim? Marido, pode mudar por mim? Filho, pode mudar por mim? Você pode lidar com aquele problema? Porque eu não vou ter que lidar. Então, as pessoas, elas querem que você mude, mas elas não querem mudar. Porque mudança gera desconforto. Mudança exige que você engula muitas das vezes assim, deixe Deus trabalhar, mas a construção, ela tem que ficar bonita. Não adianta do lado de fora, tá bonito, tá lindo, tá pintado e por dentro é embolorado. Essa casa somos nós e Deus tem feito uma construção. Então deixa Ele colocar no lugar aquilo que precisa. Então eu quero que você pense, muitas das vezes nós não queremos a mudança, mas nós queremos que o outro mude por nós. E outro ponto, toda construção ela leva tempo. Não é um passe de mágica, não é da noite para o dia. Lembra da onde você estava. Lembra lá no começo quantas coisas Deus já tratou e Deus restaurou. E você pode olhar para mim e dizer, pastora, eu ainda não estou aonde eu gostaria. Bacana, tudo bem. Mas eu vou te lembrar uma coisa, você não está mais aonde você estava. Aleluia. Houve uma construção diária, dia após dia. E teve momentos que você pensou, Deus, eu não vou dar conta. Está muito difícil. Mas Ele te segurou pelas mãos. Ele te sustentou. Ele deu estratégia. Ele colocou recursos, pessoas. O que era para fazer, o que era para desfazer. Não importa. Dentro de um propósito, de uma construção maior, que te faz seguir adiante a cada dia. Então preste atenção. Toda construção leva tempo. O ser humano não quer mudar, ele quer que você mude por ele. Então eu aconselho você, que eu também tenho, Jesus tem me ensinado, faça a sua parte, mas também deixe que o outro faça parte dele.
Porque assim eu me curo e permito que Deus também cure o outro e trabalhe o outro. Assim eu permito que a cura venha para mim. E eu sempre cura o outro, porque Ele viu que eu não enxergo. Terceiro ponto. Provérbios 15:33. Humildade antecede a honra. Humildade antecede a honra. Cuidado, seja o que é que você for construir, a humildade antecede a honra. Não adianta querer ser humilde para você, eu sou humilde, e para o outro você julgar, ser impaciente. A humildade antecede a honra. À medida que eu vou medir, à medida que eu vou ser medido. Então, cuidado, porque nessa construção, esse fundamento da humildade, ela vai precisar ser muito forte, porque essa humildade vai lembrar quem você é e quem Deus, e mais importante ainda, quem Deus é. Quem Deus é. Então, seja humilde, porque Deus tem tido paciência comigo e com você. Então, não quero que o outro faça, seja pronto. E isso é difícil. Esses dias o irmão César até falou isso, você aprender a esperar o outro, às vezes você tem até que diminuir o passo, mas nessa construção vale a pena, nessa construção, aleluia. Então a humildade precede a honra, antecede a honra. Você está em construção no seu corpo, na sua saúde, no seu lar, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, no ministério, em todo o tempo, construindo e desconstruindo para a glória de Deus. Teria muitos versículos para falar, mas eu não quero estender, porque eu quero que você receba essa porção do Senhor. Hebreus 3:4 vai dizer, sabe o que vai dizer? Toda casa é edificada por alguém. Olha que forte, precisa de alguém para edificar. Precisa de alguém que edificar, construir. Precisa de alguém disposto para construir. Mas só boa intenção ajuda? Não, porque tem fundamento, tem alicerce, tem valores, ou na areia ou na rocha. Então assim, toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas, ou o edificador de tudo, é Deus. Amém? O edificador de tudo é Deus. Nessa construção, você vai precisar avaliar cada etapa. Eu quero que você faça isso ao longo dessa semana. O que você está construindo? O que você está desconstruindo? Aonde você está construindo? Na rocha? Na areia? E para fechar, eu queria trazer uma representação melhor para você. Mas o que eu encontrei mais próximo disso foi uma imagem que eu vou pedir para o Fábio colocar. Quero que você dê para vocês verem. Toda construção, escute, toda construção vai exigir de você um compromisso, um comprometimento. E eu quero que você observe, porque muitas das vezes nós podemos não perceber e podemos estar aqui nessa zona de conforto. Que zona de conforto é essa? Aquela zona de segurança. Aquele lugar seguro. Eu já sei fazer. Eu faço bem. Para que mudar? Zona de conforto. É aquela zona de conforto onde eu me sinto seguro. Escute. Isso é errado? Não é questão de errado. Mas preste atenção. Toda construção ela vai exigir de você, em momentos específicos, que você saia dessa zona de conforto. E aí você pode entrar nessa zona do medo. Imagina, para quê, né? Para que fazer isso agora? Para que mudar agora? Para que começar de novo? Para que isso? Para que aquilo? Aquele medo, esse medo ele pode te trazer muitas desculpas. E esse medo também pode ser um medo muito grande da opinião dos outros. O que vão pensar de mim? Então eu posso até sair da zona de conforto, mas eu me paraliso aqui na opinião dos outros. Já se colocou naquele lugar que o Senhor fala uma coisa e as pessoas ali, você fala, Deus, me dá da tua graça, me dá da tua força, afetado pelas opiniões dos outros. E aqui nesse lugar você fica com falta de confiança, muitas dúvidas. Então, eu quero que você preste atenção, porque
Porque você pode até sair da zona do conforto e parar nessa zona do medo. Você passa por ela, mas você não fica nessa zona do medo, porque você precisa entrar no lugar do aprendizado. E esse lugar de aprendizado não é aquele que sabe tudo, é aquele que você se abre para conhecer, você se abre para aprender. Tem uma frase que eu gosto muito: quem não está apto para aprender, não está apto para ensinar, porque o tempo todo nós vamos estar aprendendo. Então eu preciso entrar, eu preciso dar um passo para esse lugar de aprendizado, esse lugar que eu vou perceber novas habilidades, que eu vou descobrir coisas que, poxa, eu não tinha percebido isso, eu vou ali, tudo isso debaixo desse fundamento em Cristo Jesus, porque nós temos falado muito disso, eu tenho certeza que você sabe. Então esse lugar é onde eu vou descobrir coisas, eu vou descobrir projetos, eu vou descobrir propósitos, porque eu saí daquele lugar de conforto, eu atravessei esse lugar do medo e eu estou aqui nesse lugar de aprendizado. E esse lugar de aprendizado, ele vai me levar para outro lugar, ele vai me levar para o crescimento. É isso que eu quero que você perceba, o nível de construção. Eu quero que você perceba cada etapa. Se você tem a área que você está paralisado nesse lugar de conforto, ou no lugar do medo, ou você já seguiu nesse aprendizado, então você vai colher crescimento. Você vai colher frutos de crescimento. Você vai colher frutos que você vai poder ajudar pessoas, porque você vai estar mais maduro. Não que você vai estar pronto, não é isso, mas vai ser um passo a mais a construção. A construção vai sendo finalizada, a construção vai sendo realizada. Agora preste atenção. Quando nós, escute, porque isso é muito sério, quando nós empacamos em uma dessas áreas, principalmente na zona de conforto, pode tirar, Fábio. Muito obrigada. Quando a gente empaca na zona de conforto, tem um grande risco. Tem um grande risco. E se você parar para observar, Deus sempre trabalhou com os filhos dele, sempre trazendo mudança. Essa não é. Quando o povo de Israel estava até mesmo no deserto caminhando, a palavra diz que baixava, que eles paravam, faziam acampamento, daqui a pouco a nuvem se movia, eles tinham que levantar de novo o acampamento, desarmar a tenda. O Senhor sempre vai te levar nesse lugar de mudanças. Porque quando eu e você permanecemos no lugar da zona de conforto, e isso é muito sério, e preste atenção, porque eu e você podemos estar em alguma área assim, essa zona de conforto, esse lugar que está bom do jeito que está ruim, mas está bom. E eu não vou fazer nada para melhorar, eu não vou buscar em Deus ajuda, direção para melhorar. Esse lugar dessa zona de conforto, ela vai me definhando. Ela vai me definhando, enfraquecendo. Quando o Senhor estava trazendo isso no meu coração, eu me lembrei até na aula, quando o irmão César fala dos músculos, do fortalecimento, que nós precisamos desse fortalecimento, porque senão vai, né? Vivi também fala sobre isso, vai definindo, vai enfraquecendo. Então quando você, preste atenção, porque se eu e você, porque essa palavra é para mim também, estamos vivendo em momentos que nós não estamos a fim de mudança, nós não estamos a fim de construção, nós não estamos a fim de vencer o desconforto, então eu vou ficar nessa zona de conforto, você vai definhar. E isso pode acontecer espiritualmente também. Só que tem um detalhe. Esse lugar, dessa zona de conforto, que vai gerar esse definhamento, vai te paralisando aos poucos. E aí você corre um outro risco. É a zona de perigo iminente. Sabe o que significa perigo iminente? A palavra iminente significa aquilo que está para acontecer. Então, a zona de perigo que está prestes a acontecer. Então, a pessoa está aqui, na zona de conforto, ela não quer sair dessa zona de conforto para nada. Ela não quer deixar o Senhor trabalhar, seja em qual área que for, qualquer área, zona de conforto. Tá bom.
ela vai definhando. Por isso que a nossa vida é sempre um crescimento, não um crescimento como uma competição, mas um crescimento sadio para desenvolvimento. E ela vai definhando e ela corre o risco do perigo iminente, aquilo que está para acontecer. Porque vai te pegar de surpresa. Sabe por quê? Porque você não está no aprendizado, você não está no crescimento, você não lidou com o medo, você continua lá na zona de conforto e de repente acontece alguma coisa, desestabiliza. E agora? O que eu vou fazer? Porque você não acompanhou, saindo daquele lugar de conforto. Deus me ajuda, eu preciso sair, eu preciso desse lugar, eu preciso me abrir. O que o Senhor tem para mim, o que eu preciso viver, é para agora, Deus. Então traz a mudança das minhas mãos, fortalece os meus joelhos, os meus passos, porque eu preciso, pastor, eu preciso tomar posse daquilo que Deus tem para minha vida, para minha casa, para minha família. Eu preciso sair desse lugar, dessa zona de conforto, porque eu preciso vencer o medo. A cada dia Deus nos chama, saia da zona de conforto, vença o medo para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, não para a mudança começar em você e depois para o outro. Eu não vou esperar que o outro mude, mas eu posso mudar hoje e o outro pode ser incentivado com a minha mudança. Eu saio da zona de conforto, passo por aquele medo. Ai, Deus, está difícil, eu estou com medo. Vai, filha, na minha força tem um amor que lança fora o medo. Sai desse lugar do medo. Você pode todas as coisas, aquele que te fortalece. Quando você está fraco, você está forte. É tanto que você recebe. Então não fica nesse lugar do medo. Vai, avança, filho, prega a minha palavra. Eu estou tímido, não consigo. Ele te dá unção de ousadia. Eu não consigo perdoar, você consegue, porque Ele te perdoou, Ele te amou, e você pode. Você vai recebendo, e você vai transbordando, e você vai sendo sustentado por aquele que te chamou, por aquele que te conhece o teu DNA, aquele que ainda é oculto diante dos teus olhos. Você sai da zona do medo e você entra na zona do aprendizado. Aí você fala, puxa, aprender de novo. Gente, como é difícil aprender a tecnologia, como é difícil aprender a mexer. Marquinhos me deu um notebook, às vezes eu quero a cabeça lá, falo, filho, marca um horário para me dar suporte. Eu preciso de técnico de suporte. É difícil você fazer aquilo que você não está acostumado, mas aí você abre o coração, você aprende, você faz coisas novas, você se abre para o novo, e aí o crescimento começa a vir, e ele começa a ser enraizado em você, e aquilo que você não conseguia, você passa a conseguir. Aquilo que você se sentia envergonhado, agora você vê a honra de Deus, não porque os outros têm que ver a honra, mas porque a honra antecede a humildade, antecede a honra, porque é com você, não tem a ver com o outro. Esqueça isso, porque aquelas pessoas vão te ver, vão te julgar, vão te apoiar. No outro dia, elas não vão fazer a mesma coisa, e você não pode estar firmado nisso. A mesma multidão que cantava e gritava, Hosana nas alturas, esse é o Rei dos Reis, aleluia. Foi a mesma multidão que depois disse, crucifica, crucifica. Você tem amigos que hoje vai te apoiar e que amanhã eles não vão estar bem e vão te desapontar, mas mesmo assim você vai orar por eles, porque o fundamento está em você, a mudança começa em você, o perdão libera de você, a transformação começa em você, porque eu não sei quanto é você tem dado um trabalho danado, mas você tem tentado construir a minha casa na rocha, e tem dia que você constrói e Deus te derruba isso e constrói de novo, faz de novo, faz de novo. Ele é o oleiro e nós somos o barro, e Ele faz como Ele quer. Aí você vê o crescimento, você vê o desenvolvimento, e aí acontece uma coisa evidente. Aquela notícia chega, a fatalidade bate na porta, a chuva sopra, a chuva cai, os rios se enchem, os ventos sopram e bateram com força. Aquela casa não caiu. Que casa é essa? Aqui dentro, está inundado. O Senhor fala assim, se passares pelas águas, eu vou passar por você. Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Tem uma construção aí dentro, e essa construção não pode ser abalada. Não tem a ver com o governo, não tem a ver com o sistema, não tem como a ver se você tem dinheiro na conta, se o dia que você está sem dinheiro. Tem a ver com o propósito maior de Deus. Uma casa sendo construída para a eternidade. E aí você reconhece os valores, mas você reconhece também os seus desafios. E você começa nesse lugar de aprendizado. Você fala, Deus, hoje eu não consigo, mas eu vou aprendendo. E a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. É por isso que eu quero que você libere paciência, libere
misericórdia, mas não para te sobrecarregar, para deixar Deus cuidar, para deixar Deus fazer a obra que Ele tem que fazer, para deixar Deus tratar do jeito que Deus tem que tratar. Por quê? Porque nesse investimento dessa construção, duas coisas é fundamental. Deus, de tudo que a gente já falou, nós falamos sobre essa rocha. Essa rocha também representa Cristo, fundamental Cristo, na verdade da palavra. E tem outra coisa que você nem se dá conta, que está presente demais na tua construção. Eu já estou dizendo, o tempo, tanto Deus quanto o tempo, é invisível. Tiago vai dizer que Deus invisível. Passagens vão dizer sobre Deus invisível. Por que é tão difícil as pessoas acreditarem em Deus? Deus invisível, mas é real. Por que é tão difícil acreditar no tempo? Porque eu não vejo, eu não posso pegar, mas ele está passando. E por isso que de repente a gente fala, acabou o tempo, não acredito no teu tempo, e agora não dá tempo, porque o tempo é invisível, mas ele é real. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para você: em todo esse processo de construção, em todo esse lugar de construção, desconstrução, aprenda a descansar em Deus, aprenda a dar pausa para essa construção, pastora. Deus construiu o universo e depois ele parou, e ele viu que era bom, e ele descansou. Aprenda a descansar. E aqui vai um segredo para você que Deus tem me ensinado. Quando você precisar dar uma pausa, quando você precisar descansar, finalize como se tudo tivesse encerrado, porque no dia seguinte, no momento seguinte, ele traz de novo para você a capacitação. Não espere encerrar todas as suas atividades para parar. Não espere chegar na aposentadoria para você tirar aquele dia com a sua filha, com o seu filho. Não espere quando você não estiver mais trabalhando e estiver num dia de folga, numa praia, aí eu vou sentar e descansar. Não, Jesus, o Pai maravilhoso, nos ensina: faça, descanse, dê pausa, agradeça a Deus, como se tudo tivesse sido encerrado, porque depois ele já foi para continuar de novo. E para fechar, em tudo nós devemos dar graça ao Senhor. Então eu agradeço. Eu preciso aprender ao momento de parar para sentar, parar para desfrutar, parar para dormir, parar para estar com Deus, parar para orar, parar o meu tempo, porque eu sou uma construção e o tempo está correndo, voando. E é tão interessante que na presença de Deus o tempo não tem pressa. Você pode ficar com Ele. Então receba da parte do Senhor. Analise que momento está na tua vida. Eu encorajo você, assim como o Senhor tem feito, para podermos sair desse lugar da zona de conforto. Tiago 4,13 diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje, amanhã iremos, faremos tal coisa, vamos passar o ano, faremos negócios, vamos ter lucros. Vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. Ele diz: o que é a vida de vocês? Não passamos de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, ele diz: eu vou dizer, se Deus quiser, não só viverei, como farei aquilo que Ele tem para mim. Planeje, construa, faça o que precisa ser feito, porque as ferramentas Deus já colocou na tua mão. E não fique no campo de zona de conforto, porque o perigo iminente pode te chegar e pode desestruturar você, desestabilizar. E você vai falar: Deus, mas como assim aconteceu? E o Senhor vai dizer: você estava parado no tempo, achando que as coisas não podiam mudar. Então, que nessa manhã os nossos corações venham estar abertos e a voz sensível, que nós não venhamos ser como um homem imprudente que ouve as palavras e não pratica, mas que nós podemos ser como um homem prudente que ouve a palavra, que pede conhecimento, pede discernimento e pede capacidade e sabedoria para Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Segura mais uns minutinhos, nós estamos quase encerrando.